Vamos bater um papo com o psicólogo na parte de psicologia esportiva, Dr. Kleber Fialho, que vai falar um pouco para a gente quando começou esse trabalho. Bom, o trabalho da psicologia do esporte é ainda muito recente aqui no Brasil, se a gente pensar em termos de outras ciências. Então, temos pouco mais de 30 anos de desenvolvimento pleno científico e algumas outras publicações. Eu já trabalho na área há quase 20 anos e nos preocupamos em desenvolver a área tanto academicamente, cientificamente, como também na prática. Mas ainda há algumas características amadoras por parte dos clubes esportivos no desenvolvimento da ciência esportiva em geral. Então, hoje nós sabemos que a psicologia do esporte é um dos campos que mais promissores no mundo para desenvolvimento de atletas. E a nossa preocupação é fazer com que a gente possa trazer melhores conhecimentos, não só para aqui, para o Brasil, mas para toda a América Latina. A gente tem alguns contatos com outros países para desenvolver e fomentar essa área. O que consiste, doutor, a psicologia esportiva? Bom, a psicologia do esporte é uma área ampla que consiste em estudar variáveis da atividade física e do efeito que a atividade física e o esporte têm para a cognição, para o aspecto psicológico e também, por outro lado, o aspecto que a cognição e a psicologia e o aspecto psicológico têm para o efeito esportivo. Então, são duas variáveis. Serve também para estudar o que o esporte pode trazer para o nosso benefício e também como que a pessoa praticante do esporte e da atividade física pode se utilizar dos componentes psicológicos para aumentar a performance. Aí a gente tem vários campos de atuação, desde a psicologia do esporte na área escolar, na área da atividade física e lazer, na área de desenvolvimento e projetos sociais e na área de alto rendimento e reabilitação, que são os campos mais aplicados assim no sentido de desenvolvimento e performance. Esse campo de alto rendimento e reabilitação, na recuperação de atletas, tanto atletas normais como atletas paralímpicos, atletas especiais, a psicologia do esporte vem crescendo muito no mundo todo. E nós, aqui no Brasil, precisamos nos atentar para esse vetor, porque o atleta não só é um atleta no campo físico, no campo do desenvolvimento físico, mas a sua mente, o aspecto psicológico deve ser também trabalhado. Dentro dessa área de psicologia esportiva, doutor, qual a parte mais difícil, a parte psicológica ou a clínica? Olha, digamos que as duas partes elas estão envolvidas, porque o psicólogo do esporte ele precisa também acompanhar o atleta na sua prática, no campo, se for, por exemplo, no futebol ou no tênis, ele precisa estar junto com o atleta, fazer todo o mapeamento das condições psicológicas e mentais que o atleta tem na situação de jogo e também fazer as verificações clínicas. As verificações clínicas envolvem mapeamento cerebral, envolvem testes psicológicos específicos para saber se ele tem um outro problema que não seja um problema próprio do esporte. É muito comum apresentar, por exemplo, questões de depressão, principalmente quando você não atinge a performance específica, ansiedade pré-competitiva ou uma ansiedade pós algum trauma, em função de ele apresentar algumas sintomatologias de estresse pós-competição. Então, é um acompanhamento sistemático que deve ser feito por um especialista, por uma pessoa que tem um conhecimento na área, não é qualquer profissional. A neuropsicologia também é um campo que está bastante amplo, porque faz uma contribuição para os aspectos neurológicos, da neurociências para o atleta. Então, esse campo do desenvolvimento cerebral é muito aplicado. Hoje está se aplicando bastante em atletas de alta performance. Quando se deve começar um trabalho como esse? Olha, todo o acompanhamento psicológico deve começar desde a base, né? Desde que o atleta esteja começando a sua atividade física, para que possa fazer o mapeamento. Para vocês terem uma ideia, a seleção alemã está há 16 anos fazendo o mapeamento só desta seleção. Então, eles têm todo o mapeamento psicológico de todos os atletas há 16 anos. Então, você pode saber exatamente como que o atleta vai se comportar diante de diversas situações, a seleção que foi campeã do mundo. Então, não é um trabalho que é pontual, é um trabalho de acompanhamento sistemático. Os clubes, as entidades esportivas devem ter no seu quadro funcional um psicólogo esportivo que trabalhe desde a base para que possa fazer tanto o mapeamento físico como o mapeamento psicológico. O mapeamento físico é feito pelo preparador físico e fisiologista e o mapeamento psicológico é feito pelo psicólogo do esporte. Isso vai facilitar na hora das competições, no momento em que o atleta começar a se desenvolver como atleta de ponta, ou mesmo quando ele for abdicar do esporte
para poder fazer uma outra coisa, porque muitas vezes o atleta ele pode não conseguir os objetivos totais no esporte, ele pode não ser um Neymar da vida, ele pode não ser um Guga no tênis, mas porque é uma peneira, de 1 milhão sai 1. Então, os outros vão fazer o quê? Esse preparo, essa condição de adaptação pós-esporte também é uma preocupação do psicólogo esportivo. Doutor Kleber, temos 3 equipes em Feira de Santana, o Bahia de Feira, o Feirense e o Fluminense. A questão do Fluminense estar na 2ª divisão e a pressão por ser o clube que tem a maior torcida, isso afeta o psicológico dos jogadores? Olha, é claro que é uma variável, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, nenhum desses clubes apresentou um trabalho sistemático, científico, aqui em Feira de Santana, que pudesse a gente ter um mapeamento e um controle preventivo, justamente para a gente evitar situações desse porte, para que haja uma recuperação mais rápida. A gente interfere tanto na questão coletiva, para a questão do grupo, para poder recuperar a motivação, como também nas questões individuais. Então, é preciso que os clubes eles se atentem para essa área. E não é difícil fazer, porque nós temos várias faculdades em Feira de Santana. A grande questão é o interesse no desenvolvimento científico. Uma sugestão que pode ser dada é que as faculdades, ou uma das faculdades, possa implantar um laboratório de psicologia do esporte e fazer convênios, parcerias públicos-privadas. Não há custo efetivo muito alto para o clube e, por outro lado, a gente vai ter a formação de novos profissionais a cada ano, o que vai facilitar a possibilidade de achar profissionais dessa área. Então, é preciso que as entidades possam se preocupar com isso, tanto esportivas como a faculdade, para que a gente possa criar um laboratório de neurociências do esporte aplicado e ter referência aqui em Feira de Santana. Esse trabalho é inovador em Feira de Santana, doutor? Olha, eu já desenvolvi um trabalho de acompanhamento psicológico com o Astro, com a Fundação de Apoio Menor, que a gente tinha um trabalho desde 1996 até 1999, depois passamos esse trabalho para o Fluminense de Feira, e eu tive que viajar e sair, então assim, é uma iniciativa muito pessoal. E deixei alguns frutos, porém eles não foram frutificados em função justamente disso, desse desenvolvimento científico e da possibilidade de se criar laboratórios e novos profissionais na área. Então, é uma preocupação que a gente precisa ter no sentido de, além de divulgar, fazer com que as entidades, o poder público também possa se preocupar no sentido de que a gente precisa ter o desenvolvimento científico e o aproveitamento desses profissionais para que a gente possa melhorar a qualidade do esporte oferecido em Feira de Santana, porque ainda é muito incipiente. Feira era referência, era um polo. Hoje nós não temos praticamente clubes, o Feira Tênis Clube, o Cajueiro. Então, o que fazer com os praticantes? Como que a gente pode fazer para desenvolver melhor a atividade física em Feira de Santana? Os clubes de futebol precisam se atentar para isso, fazer uma parceria com as faculdades, desenvolver laboratórios para que possa melhorar. Sem isso, não há performance. Os atletas de alto rendimento, doutor, que sofrem traumas durante diversas modalidades esportivas, a neuropsicologia ajuda na recuperação? Totalmente, porque hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos testes que o corpo antecipa uma lesão, para você ter uma noção. A gente consegue mapear a atividade neurológica, neuropsicológica do atleta e através de um perfil chamado perfil POMS, que a gente consegue antecipar a crise muscular em função do corpo avisar antes. Então, hoje, os atletas de alto rendimento, eles têm uma prevenção da lesão em função de ter mapeado todo o seu aspecto psicológico, neuropsicológico e físico, e antecipa, quando ele está em período de colapsar, há um aviso para o preparador físico, fala, olha, diminua a carga, porque ele está próximo a entrar em uma lesão, e o corpo está avisando, a mente está avisando que está tendo essa sobrecarga. Então, além de fazer um trabalho preventivo, a gente também faz um trabalho de reabilitação, fazer com que ele possa melhorar a recuperação da sua atividade muscular, aumentando a sua atividade cognitiva e neurológica. Ajuda também na questão do jogador que está encerrando a carreira, que vai parar de jogar o futebol, ele encarar essa nova realidade? Perfeitamente. Como havia dito, a gente precisa se atentar também para os aspectos depressores, na retirada do esporte para atletas que estão acostumados àquele ambiente, para a questão da ansiedade. É muito comum o atleta engordar, ganhar peso após a saída da sua prática esportiva e precisa ter esse acompanhamento pós-esporte, porque para evitar com que ele possa cair em um aspecto de declínio da sua atividade física e se adaptar a essa nova condição. Então, é um acompanhamento sistemático
Antes, no período da formação de atletas, durante o período que ele é atleta e pós o abandono da carreira esportiva. Então, é um trabalho contínuo que deve se atentar para todas essas variáveis. Uma curiosidade, doutor, acompanhando a base do Fluminense durante o Campeonato Baiano Juvenil Infantil, a gente percebeu que os jogadores sentem muito cefaleia, a dor de cabeça antes da partida. Isso é a tensão psicológica do momento do jogo? Pode ser um conjunto de vetores. Pode ser sobrecarga física, porque o trabalho psicológico ele anda conjunto ao trabalho de periodização física. Do mesmo modo que faz a periodização física, faz também a periodização psicológica, para saber que tipos de atletas aguentam sobrecarga, quanto que é essa sobrecarga, como que pode ser diluído com algum momento que a gente chama de diluição de tensão, que é o atleta ter um momento de prazer e de lúdico e que ele possa diminuir essas tensões, e isso é inserido dentro das periodizações, porque muitas vezes o preparador físico ele pode estar fazendo um trabalho que é voltado muito para a força e para a resistência, e o atleta está precisando fazer um trabalho de relaxamento. Então, é preciso fazer esse acompanhamento sistemático, por isso que o psicólogo do esporte tem que estar no campo, fazendo a variação o tempo todo, fazendo a medição o tempo todo e fazendo a periodização junto com a comissão técnica. Esse é o trabalho perfeito, esse seria o trabalho ideal, um diálogo entre as diversas profissões, diversas especialidades. Pode também ser um problema nutricional, por isso que é importante fazer também uma avaliação nutricional, uma avaliação médica. Então, você precisa ter na equipe esportiva um médico, um nutricionista, um fisioterapeuta, um fisiologista e um psicólogo esportivo trabalhando para o bem do esporte. Se não houver isso, é um trabalho amador. Falta mais divulgação nesse trabalho, doutor? Não, nós temos muita divulgação, tanto que na Copa do Mundo foi feito um conjunto de matérias justamente falando da preparação de outras equipes, como a Croácia, como a Costa Rica, como a Alemanha, que tem dentro da sua comissão técnica psicólogos há muito tempo trabalhando no desenvolvimento de atletas. O que falta é uma seriedade dos nossos clubes esportivos para que possam encarar a ciência do esporte, porque a divulgação nós temos matérias o tempo todo. A mídia está o tempo todo cobrindo e reforçando esse tipo de trabalho. O voleibol, por exemplo, o voleibol do Brasil, tem um trabalho sistemático, um trabalho há muito tempo, há mais de 20 anos, se fazendo um trabalho profundo, científico nisso, e a gente colhe os frutos disso, sendo a melhor equipe do mundo há vários anos. Então, não é uma questão de divulgação, é uma questão de seriedade. A gente tem que encarar, principalmente no futebol. Os outros esportes que não têm tanto patrocínio também necessitam, mas o futebol, como é a vitrine do Brasil, precisa encarar as coisas com maior seriedade, com maior rigor, porque não dá para fazer de conta. Você não pode contratar um psicólogo para fazer 5 palestras, não é palestra, é um trabalho científico de periodização, de acompanhamento, de testagem, que envolve anos de preparação. Já aconteceu algum congresso com relação a esse assunto aqui em Feira de Santana, doutor? Não há nenhum congresso nesse aspecto. Nós estamos trabalhando para trazer um evento latino-americano, um evento internacional, para o ano que vem. Vamos fazer alguns contatos. É possível que aconteça em Feira de Santana ou micro-região, porque também depende de apoio e interesse de grupos gestores na área acadêmica, mas nós temos a possibilidade de estender isso e transformar a Feira de Santana em um polo científico da América Latina. Doutor, a TV Geral agradece pela recepção, pelo carinho, pela atenção. Obrigado a vocês, é uma oportunidade muito boa de estar falando sobre o assunto e espero que sirva para esclarecer algumas dúvidas. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado Online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadoestado.com. Folha do Estado, renovado, você mais informado.